Amém. Glória a Deus. Vou pedir para os irmãos se colocarem em pé para nós lermos a palavra do Senhor. E gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Juízes, capítulo 16. Lá no comecinho da Bíblia. Juízes 16, depois de Josué. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 4. Juízes 16, a partir do versículo 4. Amém? Está escrito assim: E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com o que poderíamos assenhorearmos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peste, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vime frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro de fogo. Assim não se soube em que se consistia a sua grande força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio, e disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer,
como quando foi rapado. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor, e estamos diante da Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, sobre esta palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para abençoar as nossas vidas. Nós cremos naquilo que o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Estamos diante desta palavra aqui, Senhor, e te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de transformar a nossa vida e de fazer aquilo que for necessário em nós, segundo a Tua palavra. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai. Usa-me, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a esse texto, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor me levou a esse texto. E o Senhor me falou sobre o sono de Sansão. O sono, a gente sabe que fisicamente ele é fundamental para a nossa vida. Você quer ter uma vida boa, durma bem. Se você não dormir bem, a sua vida não vai ser boa. Você vai ter diversos problemas de saúde. Inclusive vai viver pouco. Quem dorme pouco, vive pouco. O sono é fundamental, é reparador para o nosso corpo. Nós precisamos dele. Ele é fundamental para a nossa vida física. Mas espiritualmente, o sono é um perigo muito grande. O problema de Sansão aqui não é o sono físico. O problema de Sansão é o sono espiritual. E diversas vezes nós vamos olhar para a palavra de Deus e a palavra de Deus vai nos mostrar o perigo do sono. Nós conhecemos a parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que todas elas adormeceram. Todas elas pegaram no sono. E quando ouviu-se o grito, eis aí o noivo, saía ao seu encontro, elas despertaram e 5 daquelas virgens não tinham azeite de sobra, a sua lâmpada tinha apagado, elas não poderiam sair ao encontro do noivo. E por causa ali desse sono que impediu elas de estarem preparadas, elas não entraram com o noivo para as bodas. A Bíblia vai dizer em diversos momentos para a gente vigiar, para a gente estar atento, para a gente ser sóbrio e vigilante. E aquele que está de guarda, aquele que está de vigia, ele não pode dormir. Não é verdade? Quem está de guarda não pode dormir, porque se dormir, pronto, não adianta ele estar de guarda. Foi-se a segurança. Então a palavra de Deus nos mostra o perigo do sono espiritual. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer que por causa desta sonolência espiritual, algumas coisas foram acontecendo na vida de Sansão, e elas foram numa sequência muito grande, até que ele chegou num ponto ali que a sua vida foi completamente destruída pelos inimigos. E Deus não quer que a gente durma, Deus quer que a gente esteja atento, porque o nosso adversário, ele é astuto, e essa passagem vai nos mostrar como que ele usa de diversos meios para envolver a nossa vida. Ele usa situações, ele usa pessoas, ele usa diversos meios para envolver a nossa vida, para ele chegar no objetivo. Qual era o objetivo dos inimigos de Sansão? Afastá-lo de Deus. E conseguiram. E uma vez que ele se afastou de Deus, ele perdeu a sua força. Ele se tornou uma pessoa comum. Os inimigos chegaram, prenderam ele, fizeram o que quiseram, e não havia nele mais força para resistir ou para vencer os seus inimigos. Versículo 4 diz assim, primeiro versículo que eu li: depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila, ela era dos filisteus. Então o sono espiritual nos faz nos afeiçoarmos com o inimigo. Porque você vai ler aqui antes, e os seus pais vão dizer para ele: olha, tem tantas moças em Israel, por que você vai buscar logo uma mulher dentre os nossos inimigos? Por que você vai buscar justo uma dentre os filisteus? Mas Sansão estava ali dormindo espiritualmente. Ele pensou: não vai ter problema. Isso aí não tem problema. Não, eu posso me afeiçoar a ela, eu posso gostar dela, isso não vai ter problema nenhum para mim. Então Satanás, ele vai querer trabalhar na nossa vida para que coloque situações em que a gente crie laços com pessoas que
não vão edificar a nossa vida, que muitas vezes vão nos afastar da presença de Deus. Ele pode usar pessoas da família, ele pode usar pessoas do nosso círculo de amizades, ele pode usar pessoas do trabalho, ele vai tentar usar pessoas para criar um vínculo conosco. E uma vez que criou o vínculo conosco, cria uma ligação. E aí a gente vai ficar refém daquela situação. Não é que é para a gente, vamos dizer assim, não ter amizade com as pessoas de fora. A gente pode ter amizade. Mas o perigo é quando a gente começa a ser influenciado pelas pessoas que não servem a Deus. O problema é quando as pessoas que não servem a Deus começam a poder dar palpite na nossa vida e a gente começa a seguir o conselho daquele que não está andando na mesma fé nossa. Porque Satanás vai usar essa situação para nos afastar do propósito de Deus. Ele se afeiçoou com Dalila e, por causa desse vínculo, o inimigo teve acesso à vida dele e começou a preparar laços para derrubá-lo. É através de Dalila que os filisteus percebem, olha, tem uma ligação forte com ela, então vamos buscar ela. Se nós queremos derrotar Sansão, o meio pelo qual nós vamos derrotar ele é através de Dalila. O inimigo sabe quem é que tem poder de influenciar a nossa vida, quem é que tem poder de falar alguma coisa e aquilo influenciar as nossas decisões. Às vezes são laços familiares, às vezes são laços de amizade, às vezes são laços amorosos. O inimigo sabe aonde ele pode influenciar a nossa vida. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se você gosta de vida animal, igual eu, você vai assistir lá, você vai ver que quando os leões estão caçando, eles têm uma estratégia. Eles não vão todo mundo. Eles se separam, um vai cercando, outro vai para ali. Eles vão preparando uma armadilha para colocar ali a sua presa numa situação em que ela não consiga escapar. O diabo faz a mesma coisa. Ele vai criando situações, ele vai criando influência na nossa vida, e ele está com tudo isso, tentando nos levar até um ponto em que a gente fique sem reação e sem saída. Sem saída nunca a gente vai ficar, porque sempre há um Deus que quando a gente clamar, ele vai ouvir a nossa voz, e ele vai vir em nosso socorro. O problema é que, muitas vezes, o sono, a sonolência, a letargia, nos faz estar numa situação em que a gente não consegue nem clamar, nem gritar por socorro. E aqui a palavra de Deus vai dizer no versículo 8, os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas, porque ele falou para ela que, ó, se acontecer isso eu vou, e eles trouxeram. E ela fez o quê? Ela o amarrou com elas. Não foram os filisteus que vieram. Foi ela que amarrou ele. Aquela que ele tinha criado um vínculo, aquela que ele tinha se afeiçoado, aquela que ele tinha ligado seu coração a ela. Satanás usou a vida dela para amarrá-lo. E ali ele conseguiu escapar dessa vez, mas no versículo 12 diz de novo que ela vai perguntar e ele vai declarar, então Dalila tomou cordas novas e o amarrou ela de novo, o amarrou com elas. Ela que está ali sendo usada pelos inimigos para colocar laço na vida de Sansão. Mas Sansão escapou de um, ele acha que não tem problema, ele vem outro, ele escapa do outro, ele continua achando que não tem problema, porque ele está ali meio que entorpecido com aquela situação. Versículo 14 vai dizer que ela fixou de novo com uma estaca as suas 7 tranças no chão, ela fez aquilo, novamente Sansão escapou. E aí quando ela percebe que ele não está sendo sincero com ela, o que ela vai fazer? Ela vai apelar para o sentimento. Versículo 15, como dirás tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? E ela começa a falar. E o versículo 16 diz que ela começa a importunar ele todos os dias, porque ela tem um propósito, e o propósito dela não é o bem de Sansão. Ela está com Sansão, mas ela está com Sansão por interesse. E Satanás está agindo por interesse. O interesse de Satanás é destruir a nossa vida. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não faz nada diferente disso. Tem pessoa que acha, não, fazer uma aliança com o diabo, porque o diabo dá dinheiro, dá fama. O diabo dá coisas para destruir a alma. O propósito dele é esse. Ele pode até deixar a pessoa
se afundar em alguma coisa, ter um pouco de sucesso, mas de outro lado ele vai ali destruindo a vida da pessoa, sem que a pessoa perceba. A mesma coisa que aconteceu com Sansão. Cada vez ele está mais perto da destruição da sua vida, e ele não está percebendo. E a pessoa que se alia com o inimigo, ela vai caminhando para a morte sem perceber muitas vezes. Ela acha que ela está fazendo alguma coisa boa. A Bíblia diz, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é o quê? Caminho de morte. Olha Judas com as 30 moedas de prata. Ele achou que tinha feito um grande negócio. 30 moedas de prata. Puxa vida. Né? Ganhei um bom dinheiro. Mas levou ele para a morte. Olha Geazi, o servo do profeta Eliseu, em busca de 2 talentos de prata. Eu vou comprar campos, eu vou comprar olivais, eu vou ter roupa, eu vou fazer o que eu quiser. Mas foi isso a causa da destruição da sua vida. Então nós temos que estar atentos. Satanás não tem outro objetivo a não ser destruir a nossa vida. E por causa desse laço, a Bíblia diz que Sansão vai, versículo 17, vai contar, vai descobrir todo o seu coração, vai contar toda a verdade para ela. E versículo 18, vendo Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, o que ela fez? Agora chama os príncipes dos filisteus. Pode subir que agora, dessa vez, não tem escapatória. Versículo 19, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Ela é o instrumento que o diabo está usando para deixar Sansão dormir. E não é só a morte física, é o dormir espiritualmente. Satanás vai usar pessoas, vai usar situações para nos colocar num sono espiritual. Daqui a pouquinho você não está mais sentindo falta de orar. Daqui a pouquinho você não está mais sentindo falta de ler a Bíblia. Daqui a pouquinho você não está mais sentindo falta de ir na igreja. Daqui a pouquinho você não está sentindo falta mais da presença de Deus. Porque o sono espiritual, ele vai tirando tudo isso da gente. Você vai achando que está normal. Não, está tudo bem, não tem problema. Olha, deita aqui, Sansão. Deita aqui no meu colo, deixa eu fazer um carinho em você. Deixa eu fazer um afago em você, Sansão. Vem cá. Agora eu sei que você me ama, deixa eu retribuir o teu amor. Mas na verdade ela está preparando a destruição dele. E Satanás vai fazer isso. Ele não vai aparecer para nós e vai dizer, quero destruir a sua vida. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai de mansinho. Ele vai querer envolver a nossa vida. Olha, como é que a serpente disse para Eva? Eu sou o diabo, vim aqui para destruir você. Não. Ele viu que ela estava olhando muito para aquela árvore, se aproximou e disse, olha, pode comer. Não, Deus disse que não, a gente não pode comer, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Ele disse, não é bem assim. Deus sabe que se você comer do fruto, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal como Ele. Vai cair duro, eu garanto para você que você não vai cair duro. Pode morder, você não vai sentir mal, não vai te dar azia, não te vai dar problema nenhum, pode provar, eu garanto para você que vai dar tudo certo. E assim ele continua até hoje, querendo nos atrair para aquilo que é contrário à palavra de Deus, dizendo para nós, vai dar tudo certo, não se preocupa. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer, o importante é ser feliz. Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizer, não importa o que você faça, o importante é que você seja feliz. Sim, importa o que a gente faça. Porque o que a gente faz vai trazer um resultado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Infalivelmente, a Bíblia diz que no dia em que Adão e Eva provaram do fruto, eles morreram. Eles não caíram duro, mas espiritualmente a morte foi instantânea. A morte espiritual foi instantânea. E eles não perceberam. O problema é que quando o sono espiritual vem, quando as coisas espirituais vêm, muitas vezes por causa do envolvimento de Satanás, do entorpecimento, a gente acaba não percebendo. E com Sansão não vai ser diferente. Ele se ajoelhou, ela chamou o homem, já não foi ela, já chamou outra pessoa. Mas o sono de Sansão está tão profundo, ele não percebe que tem outra pessoa no ambiente. E ele não percebe, e esse homem está rapando a sua cabeça. Porque o sono está pesado, está profundo. Você vê que cada vez mais a situação foi se agravando sem que ele percebesse. E assim Satanás quer envolver a nossa vida.
para que a gente não perceba. Cada vez mais ele vai enlaçando, ele vai rodeando, ele vai envolvendo, para que a gente, sem perceber, fique nas mãos dele. Rapou todo o cabelo. E diz a palavra de Deus, começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E por causa que ele perdeu o seu voto, porque a principal questão no voto do nazireu era nunca ter cortado o seu cabelo, além de não provar certos tipos de alimentos. Mas a Bíblia é específica no cabelo. Quando ele rapasse o cabelo, o voto estava quebrado. Ele teria que começar de novo. E ali foi rapado o seu cabelo. E ele perdeu a sua força. Aqui não é o problema é o Senhor se afastou dele. A perder a força é consequência dele perder a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que a sua força não é porque ele era um cara que fazia muita ginástica, que ia muito na academia, que levantava muito peso. Não, a sua força consistia no Espírito Santo que estava dentro dele. A força que nós temos não vem de nós, mas ela vem do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força. É o Espírito Santo de Deus que nos dá habilidade para nós derrotarmos os nossos inimigos. Você olha para Davi e você vai ver ele dizendo: o Senhor é aquele que me cinge de força. O Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para o combate. O Senhor é aquele que submete de mim os meus inimigos debaixo dos meus pés. O que Davi está dizendo? Sem o Senhor eu não venço Golias. Sem o Senhor eu não venço o leão, não venço o urso. Sem o Senhor eu não venço nada. Não é porque eu sou bom, mais valente do que os outros, não é porque eu sou mais habilidoso, é porque o Senhor está me capacitando. Da mesma maneira somos nós. É o Senhor que nos capacita. E Sansão ali perde a presença de Deus. No versículo 20, ela diz de novo: os filisteus vêm sobre mim, e despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, ele não percebeu, e o Senhor tinha se retirado dele. Quantas pessoas Satanás foi, e hoje elas não estão mais orando, não estão mais lendo a Bíblia, não estão mais indo na igreja, perderam a presença do Espírito Santo na sua vida, e se você conversar com ela, ela ainda não percebeu. Ela acha que está tudo bem. Olha, você precisa... Não, eu sei, pastor, mas está tudo bem. Não está tudo bem. É porque você ainda não percebeu que a presença de Deus já foi. Quantas pessoas estão aí, se esfriaram completamente na fé e ainda não perceberam. A gente tem aquele costume de dizer: tem que voltar para o primeiro amor, não é verdade? Na verdade, a gente nunca pode sair do primeiro amor, a verdade é essa. Porque se o primeiro amor ficou para trás, significa que nós esfriamos. Significa que nós estamos adormecidos. Significa que nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus. Antes eu orava, quando eu me converti, eu gostava de orar, eu orava tanto, hoje eu não oro mais. Quando eu me converti, eu lia tanto a Bíblia, hoje eu não leio mais. Perdão, irmãos. Quando eu me converti, eu ia tanto na igreja, hoje eu já não vou mais. O que está acontecendo? A gente está ficando sonolento espiritualmente. Tinha um fervor que hoje não tem mais. E se você já fez fogueira alguma vez na tua vida, se você não alimentar o fogo, o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo, até apagar. Até se extinguir. Por quê? Porque ele tem que ser alimentado constantemente. Você tem que colocar mais lenha na fogueira. Você tem que alimentar o fogo. Pode ser a gás, tem que ter gás. Não pode faltar combustível para que o fogo continue ardendo e queimando. O que são os combustíveis espirituais que nós temos, irmão? Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que estar na presença de Deus, porque isso são os combustíveis que vão alimentar o fogo do Espírito Santo dentro do meu coração. O nosso corpo físico precisa de alimento, não precisa? Dá para comer hoje e só voltar a comer domingo que vem? Não chego no domingo que vem.
Não chego. Por quê? Porque eu vou morrer na semana aí. Sem comida, eu morro na semana. Sem bebida, eu morro, não é? O pessoal lá de sobrevivência não fala? Sem beber água, acho que é no máximo 3 dias. Depois de 3 dias, morre. O corpo não aguenta ficar sem tomar água. Sem alimento, até consegue ficar um pouquinho mais. Mas fica de que maneira? Completamente debilitado. Não tem força. Quantas vezes a gente está indo na igreja só no domingo? Aí vou só no outro domingo, que eu vou ler a Bíblia de novo. Só no outro domingo que eu vou orar. Só no outro domingo que eu vou desfrutar da presença de Deus. E eu vou passar a semana como, irmão? Satanás vai sair. Domingo ele está firme. Segunda-feira, mais ou menos. A terça em diante, pode ir para cima, que já está só no finzinho da força. Aí, quarta-feira, então, podemos pisar em cima dele, que ele já não consegue mais resistir, não consegue mais nada. Vamos tripudiar dele. É assim, irmãos, eu estou brincando com vocês, mas é assim espiritualmente. O diabo não vai vir quando você está forte. Ele vai esperar, o momento que ele vacilar, eu pego ele. Olha, Davi venceu quantas guerras, mas em determinado momento você vai olhar na Bíblia, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi faz o quê? Fica no palácio. Aí sobe no terraço, e no terraço o que Satanás faz? Agora mostra Batseba para ele. Agora ele não tem força, ele não vai resistir. E não resistiu. Porque ele estava onde? Sonolento. Longe de onde Deus chamou ele, não era para ficar no palácio, Deus chamou ele para guerrear. E ele está no palácio. Então, o inimigo vai fazer o quê? Vai tentar nos tirar da presença de Deus, porque nos tirando da presença de Deus, a presença de Deus sai com a força, com a capacidade que nós temos que vencer, e nós estamos vulneráveis. Sansão está completamente vulnerável. Versículo 21. Os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram... O inimigo fez o que quis com ele. Porque não há mais força. Porque não há mais capacidade dele resistir. Então o diabo vai querer nos fazer isso. Ele vai querer nos levar para longe da presença de Deus. Porque longe da presença de Deus, a gente não é páreo para ele. A gente não tem força para resistir. A Bíblia diz resistir ao diabo. Mas como é que você vai resistir sem força? Para você resistir, você tem que ter força. Sem força, você não consegue resistir. Mas quando você está revestido pelo Espírito Santo de Deus, aí o inimigo sabe, não, agora não adianta. Vai ser em vão. Eu não vou nem tentar, porque vai ser em vão. Sem o Espírito Santo, o inimigo destruiu completamente, arrancou os olhos dele. Agora, mesmo que ele tivesse força, o que ia adiantar a força sem os olhos? Ele não podia mais sair para o campo de batalha. Ele não podia mais vencer os inimigos. Agora ele estava, mesmo com força, ele sempre iria estar vulnerável. Era só alguém com arco de longe, começa a atirar a flecha nele, ele vai morrer. Ou com uma funda, ou abre um buraco no chão. Ele não está vendo. Ele não sabe mais. Então o inimigo tenta fazer isso. E tenta tirar a nossa visão espiritual também, irmão. Quantas pessoas não têm mais visão espiritual? Está vendo o inimigo colocando coisas, ele não percebe mais. Porque ele perdeu a visão, ele não consegue mais perceber quando o inimigo está agindo, quando o inimigo está fazendo. O que fazer para a gente não errar como Sansão? E aí eu quero ir com os irmãos para Mateus 26. Mateus 26, Jesus vai falar com os discípulos. Jesus está com os discípulos no Getsêmani. E Jesus chama Pedro, Tiago e João para orarem junto com ele. Versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus chama esses três e fala, vamos vigiar. E aí o que vai acontecer? Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai,
se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Versículo 41, aqui está o segredo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Significa que sem oração e sem vigilância, a tentação vai chegar. E nós não vamos perceber. Porque a Bíblia diz que o diabo, o salmista diz, é como aquele que arma uma armadilha para um passarinho. Coitado do passarinho, chega lá, cai na arapuca, cai na armadilha, porque ele não consegue perceber que ali tem uma armadilha. A gente sem vigiar e sem orar, nós vamos estar sem a visão espiritual. O inimigo vai armar o laço, vai armar a arapuca e nós não vamos perceber. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, quer dizer, não posso apoiar na carne, irmão. Eu não posso apoiar na carne, a carne é fraca. A carne tem tendência já para pecar. Já é uma luta quando eu estou na presença de Deus para resistir ao pecado, não é? Sim ou não? É assim. Ninguém vence o pecado assim, é tranquilo o pecado para mim. Não, não. Já é difícil quando a gente está na presença de Deus. Imagina o nosso espírito estando completamente fraco. Aí a carne vai prevalecer. Aí a carne vai sobrepujar. A carne é fraca para o pecado, mas ela é forte naquilo que ela quer, não é verdade? Se você parar para ler a Bíblia aqui, você vai ler um capítulo, vai te dar sono. Você vai, meu Deus do céu. Agora, se você sentar na frente da televisão e ver um filme, uma série, você passa 2, 3 horas, sem ali, fica grudado ali, ó, nem pisca. Por quê? Porque a carne está gostando. Ou qualquer outra coisa que a sua carne gostar, você vai fazer ali, você vai, nossa, não vai dar sono, você não vai se sentir cansado. Não, mas experimenta ler a Bíblia e orar. Aí cansa, aí abre a boca, aí dói as costas, aí dói a perna, aí é uma luta. Porque a carne, ela não quer as coisas de Deus. Então ela resiste com força, mas para aquilo que satisfaz ela, pronto. Pronto. Aí é fácil dela ceder. Então nós não podemos nos apoiar na nossa carne. Vigilância e oração, e sempre buscar a presença de Deus. Você quer que a sua vida espiritual seja uma vida forte, você não pode dormir espiritualmente. Fisicamente não tem problema, durma, e durma bem. Mas espiritualmente, nunca durma. Nunca adormeça. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não tosqueneja, não dorme. Ele não dorme, Ele está sempre atento, Ele está sempre vigilante. E nós precisamos aprender com Deus, a estarmos vigilantes. Jesus chama os discípulos para orar, e os discípulos vão dormir. Não é por causa dos discípulos que Jesus vai ser preso, tem um propósito de Deus. Mas Jesus está mostrando que é difícil para nós. Jesus diz para Pedro, nem uma hora. Irmão, uma hora de oração é oração, hein? E Jesus fez isso 3 vezes. Em alguns textos aqui dos evangelhos, você vai ver que Jesus se retirava para lugares e passava a noite em oração, sem depender de ninguém. Às vezes a gente precisa de alguém, né? Uma vigília da igreja que está todo mundo, a gente se anima, mas Jesus vai fazer isso sozinho. Mesmo quando Ele chama os discípulos, Ele vai um pouquinho mais adiante, Ele está sozinho orando. Você acha que para Ele era natural? Não era, Ele estava como ser humano. Sujeito às mesmas paixões que nós, Ele não pecou. Mas ele estava sujeito, a carne dele também não queria orar. Mas ele subjugou a carne dele. O apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele também era um homem de oração e ele vai. Então o que isso nos mostra? Que eu tenho que subjugar a minha carne. Quem manda sou eu. Vou ler a Bíblia sim. Estou com sono, não importa. Eu vou lá, tomo uma água, eu vou insistir. Eu vou lá, tomo um café, mas eu vou insistir. Eu vou, porque tudo a gente consegue vencer. Um atleta, ele vive do jeito que ele quer? Não, você vai ver o atleta lá no McDonald's comendo, antes de uma competição.
Ah, fui lá, encontrei, o cara está se preparando para ir na Olimpíada, mas ele estava ali no McDonald's comendo um lanche ali. Não vai. Não vai. Por quê? Porque ele se abstém, o apóstolo Paulo vai falar dos atletas que ele se abstém de certas coisas, porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Você tem que ter um objetivo e um propósito na tua vida. Qual é o propósito e objetivo da nossa vida? Viver de acordo com a palavra de Deus. Então, vai ser necessário ler a Bíblia? Vai, eu tenho que fazer isso. É necessário orar? É, então eu tenho que fazer isso. É necessário estar na igreja? É, então eu tenho que fazer isso. Em alguns momentos eu vou ter que jejuar? É, então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Não adianta eu querer me atirar nas cordas e achar que Deus vai fazer tudo por mim. Não. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar. Nós vamos ver aqui o Senhor Jesus andando com os discípulos estão andando com Ele, e eles estão aprendendo dEle, Ele está dando um exemplo. Ele jejuou, Ele orou, Ele leu a Bíblia, Ele se esforçou, Ele deu o exemplo. Ninguém vai poder dizer, não, Senhor, eu não vou fazer não, porque o Senhor fez, mas o Senhor estava aqui como Deus. Não, Ele estava aqui como homem. Nunca deixou de ser Deus, mas Ele estava aqui com as limitações humanas. Por isso a Bíblia diz que Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo uma forma humana. Ele estava aqui sujeito. Por isso que Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Se Ele estivesse fazendo aquelas obras na condição de Deus, Ele estaria mentindo para nós. Mas como Ele estava ali na condição humana, Ele pode dizer, aquele que crê em mim também pode fazer. Então, se nós nos dedicarmos, nós também podemos viver o sobrenatural de Deus. Depende do nosso esforço, da nossa dedicação. Você vai ver a igreja primitiva em Atos, você vai ver o apóstolo Paulo, e você vai ver alguém que está se esforçando para viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus mostra. E quantas coisas o apóstolo Paulo viveu, e que nós podemos viver. Amém? E nós possamos entender isso. O sono espiritual, para nós ele é mortal. O sono físico é uma bênção, mas o espiritual é sinônimo de morte. Amém? Vamos orar.